Boa noite! Boa noite! Boa noite, você que tá chegando aqui, você que tá passando, seja muito bem-vinda. Já tem um tempinho que eu não entro em lives. Tô feliz de estar aqui hoje de novo com vocês. Hoje, para mostrar, então, esse penoso, o fruto do meu penoso trabalho, que é o caminho das sílabas, que finalmente ficou pronto o volume 2, né? Então, quero contar para vocês, dividir um pouquinho de como foi construir esse material, né? De como foi, de por que começar. Era algo que eu não tinha intenção de fazer, trabalhar com essa fase de alfabetização, né? Porque meu foco sempre foi dos 6 anos para frente, né? E eu na minha cabeça pensava assim, já tem muita gente falando sobre alfabetização, já tem muita gente trabalhando, já tem muita gente vendendo material, eu não tenho necessidade, né? Eu prefiro focar em ajudar as mães em algo que tá em alguma área que esteja mais escassa, né? Então eu vinha trabalhando com currículo, que é o Caminho Vivo, a partir dos 6 anos, né? Mas aí, aqui é que eu quero dividir a história com vocês de como eu vim parar, então, nessa fase, nesse trabalho de alfabetização. Então, eu tenho 5 filhos, sexto a caminho, chegando aí o ano que vem, em março de 2024. Então, aqui são 3 em homeschool já. E os três mais velhos, eu que alfabetizei aqui em casa. E aí, com a minha primeira filha, ela estava indo à escola, ela foi à pré-escola. Então, lá na escola, ela começou a aprender. Eles usavam um fônico na escola dela. E ela começou a aprender o som de algumas letras. Mas aí, ela estava no jardim, né? Jardim de infância. E eu a tirei da escola, né? Quando a gente decidiu tirar as meninas da escola. Ela estava com... A pequenininha mal foi à escola, na verdade, era uma creche. E aí a mais velha estava com 4 anos e meio. E aí, de 4 anos e meio até ela completar 5, o aniversário dela no começo do ano, eu fiquei fazendo atividadezinhas aleatórias com ela e pesquisando, né? E com 5 anos que eu comecei mesmo a trabalhar mais focada assim na alfabetização dela. E não seguindo o método fônico com ela teve por 2 motivos. Ela teve uma certa resistência, eu acho que ela não estava indo bem na escola, assim, não estava conseguindo assimilar bem. Aí, quando eu trouxe o mesmo modelo para casa, eu acho que ela estranhou. Então, eu pensei em fazer algo diferente e fui para o caminho do silábico. E o segundo motivo é que a minha mãe é professora de longa data. E aí ela falou assim, Lizzy, usa silábico. As crianças dão muito certo com ele é usado há muito tempo. Você vai ver que ela vai sair bem. E aí, foi dito e feito. Foi muito diferente do que a escola estava apresentando para ela, né? E aí ela não estranhou. Ela não gostava da escola, mas não pelo método, gente. Eram outros fatores. E aí, eu acho que fazer uma coisa diferente foi bom. E aí, ela deu super certo. A gente trabalhou 1 ano, com 6 anos ela estava alfabetizada, foi bem tranquilo. Eu repeti a mesma coisinha com a minha segunda filha. Então, não usei nenhum material com elas. Eu usava caderno, lousa, né? Quadro negro, caneta e papel. Só isso que eu usei com elas. Eu acho que o máximo que eu comprei foram algumas letrinhas de madeira.
daquelas bem de papelaria, bem baratinhas, assim. Para elas manusearem um pouquinho, fazer algumas palavrinhas e tal. Mas não usei assim um guia, uma apostila, nada. Como no silábico a gente vai pelo nome das letras, né? Ensinei o nome das letras para ela. E depois fui juntando nas sílabas e foi tudo muito tranquilo. Elas pegaram muito bem. A segunda eu comecei também com 5 anos. E aí, com 5 e meio, a gente já tinha feito as sílabas simples. Mais ou menos com 5 e meio eu lembro que a gente já tinha terminado a sílaba simples. E aí, quando eu fui começar as complexas com ela, eu vi que ela tava assim, que não tava pegando, né? Achei que ela tava muito novinha, esperei uns 2, 3 meses. Dei umas férias pra ela e depois retornei. E aí, nesse retorno, ela pegou super rápido. Então, é uma coisa que eu falo assim para as mães, que a alfabetização também é maturidade. Principalmente para quem trabalha com silábico. O silábico não é um método para crianças pequenas, ele exige um trabalho maior do que o método fônico. Porque a decomposição que a criança faz do som, ela vai fazer por si. E no método fônico, a gente trabalha isso na criança antes, com a pré-alfabetização, com a consciência fonêmica, com a consciência fonológica. Né, dessa percepção de que a palavrinha são vários sons, então a gente trabalha isso antes, né? No silábico, as crianças, a gente espera elas ficarem um pouco mais velhas, oferece as letras e depois as sílabas, e elas mesmas conseguem chegar a essa percepção de que tem um som ali. E é bem interessante ver isso acontecer, mas exige maturidade, então não é algo que a gente trabalha assim com crianças de 3, 4 anos, não vai fluir. Enfim. Aí, tá, foi tudo muito bem, foi tudo muito tranquilo. E as meninas leem bastante hoje, gostam muito de ler, não tem dificuldade nenhuma. Gostam muito de livros, acho que só não leem mais, porque a gente não tem mais livros. Elas terminam um livro e começam a ler livros que elas já leram. Então, assim, elas repetem os livros só para estar lendo continuamente. Às vezes tem que pedir para parar um pouquinho, senão quer ler até tarde da noite. Então, assim, fui muito feliz com elas. E aí chegou meu menino. Meu menino hoje tem 6 anos. Eu comecei com ele pouquinho antes. Ele tava com 5 já. Com 5 eu comecei a ensinar o nome das letras para ele. Assim, bem com letrinha de madeira, aquelas letrinhas de madeira que eu ainda tinha. Comprei mais uma caixinha. Tinha algumas, comprei mais um monte, já tinha se perdido. E aí, continuei com ele no mesmo modelo, de pegar um papel, escrever ali as letrinhas, mostrar qual era e tal, e ele aprendeu todas as letrinhas. Aí, nós fomos para a parte das sílabas. E aí, o que foi diferente, assim, com ele? O meu menino gosta muito de atividade em papel. Ele gosta muito de papel, ele gosta muito de tentar escrever. Uma coisa que as minhas meninas nessa idade ainda não tinham se despertar ainda para escrita, vai ficar mexendo em papel. Ele gosta muito de desenhar, de colorir desenho. E aí, como as mais velhas já estavam em homeschool, já tinham tarefa, já tinham os livros próprios dela, ele ficava, cadê meu livro? Cadê minha tarefa? Aí eu fui e eu fazendo com ele, assim, da mesma forma que ele tinha feito com elas, isso antes dele completar 6. Ele tava com 5. Ele tava com, eu falei 5. Ai, gente, agora eu me perdi nas datas aqui. Ele tinha acabado de completar 5, exatamente. Então, eu não tinha começado, assim, uma escola completa com ele. Era só a parte de alfabetização. E aí, ele queria muito um livrinho e tal, aí até baixei um livro de matemática para ele. E aí, ele gostou muito. Nossa, ele gostou muito de fazer as atividades do livro de matemática. Foi bem legal com ele. Ele se interessava bastante, era do tipo que queria fazer várias atividades
várias atividades num dia só. Eu falava, não, não precisa mais, é só até aqui. E aí, como eu vi esse interesse dele, como ele gostava, eu comecei a procurar algumas atividadezinhas na internet, assim, sabe? Essas atividades avulsas e tal. Aí imprimi algumas assim de traçar letra, ou tinha lá as figuras e ele tinha que ver, marcar qual que tinha a letra inicial, que aquela letra era aquela que a gente estava trabalhando. E tudo ele gostava muito, ele ficava muito contente. Aí eu falei assim, vou procurar então material de alfabetização para ele. Eu sei que tem vários, né, como eu disse, tem vários. Então, com certeza, eu vou achar um que a gente dê certo aqui. E aí ele é até bom, porque uma coisa é você trabalhar com uma ou duas crianças, quando você tem duas em homeschool, né? Quando chega o terceiro, qualquer facilidade é bem-vinda. Então, eu já tinha as meninas para dar aula e às vezes ficar pensando numa tarefinha para ele, porque às vezes eu fazia no caderno, né? Às vezes eu ia. Das meninas também, às vezes eu fiz no caderno. De fazer manual mesmo, uma tarefinha ali, um complete, um pint, alguma coisa assim. E aí, quando você já tem duas crianças, com mais bebês em casa, igual eu falei, qualquer facilidade é bem-vinda. Eu falei, acaba que isso me toma mais tempo. Então, se eu tivesse um material pronto, para mim ia facilitar muito. Porque eu só abri o material e colocava lá a tarefinha para ele e só ia acompanhando. Sim, dando aulinha, né? Não precisava pensar numa coisa antes. Aí eu fui ver os materiais. E aí começou o meu problema, sabe? A minha dificuldade. Não foi bem um problema, uma dificuldade. Porque eu fui esbarrando, assim, em algumas dificuldades, mas eu acho que é a palavra correta. Às vezes eu olhei um material e achei ele muito simples, muito pobre, né? Às vezes muito pequeno. Aí olhei um outro, achei muito. Não gostei do visual, né? Achei o visual muito, enfim. Aí achei um outro, fui pesquisando, né? Vi um outro que era lindo, lindo. Eu falei, nossa, é esse. Era método fônico, mas eu não me importava, porque se tivesse que ensinar no método fônico, eu ensino. Se tivesse que adaptar para o método silábico, vai também. Para mim, essa parte é super tranquila. E geralmente esses materiais de alfabetização que a gente tem tido agora são, principalmente os feitos pelas famílias educadoras, são no método fônico, né? Mas isso de maneira nenhuma era um problema, uma dificuldade para mim. Então, eu tava bem tranquilo. Aí eu vi esse que eu gostei e era bem completinho, ia do ensino dos sons até ler lá frases maiores, um trechinho de texto maior, tinha várias apostilas, né, vários cadernos, e eu falei, nossa, é esse, que bom, achei, gostei. Mas aí quando eu fui olhar o preço, não tinha como eu pagar. Era muito caro. Eu falei, gente, tinha que ter alguma coisa, porque tava muito bom. Eu falei, nossa, mas assim, eu sei que a pessoa teve o trabalho de fazer, claro. Tava muito bem, é um material muito bem feito. Então, assim, não é que a pessoa estava cobrando absurdamente caro, era eu que não tinha dinheiro mesmo. Eu que tava pobre. E aí eu pensei assim, eu vou comprar o mais simples, que era mais em conta, porque eu queria essa facilidade de ter o material, de pelo menos alguma coisa para ele ir fazendo. Eu falei, se eu precisar acrescentar, eu comprei um caderninho normal, um caderninho A4, assim, sabe? Mas se eu precisar acrescentar alguma coisa, eu faço manualmente ali, na hora da lição mesmo, eu me viro. E aí comprei esse material. Muito recomendado, sabe? Bem usado. E aí, que era mais barato do que o outro que eu tinha gostado mais. E aí, quando a gente fez a primeira lição, eu comprei um sobre letras, né? Ele ainda estava na fase de aprender as letras e tal, não tinha aprendido todas. E aí eu comprei o das letras. E aí ele fez a lição, foi ótimo, ele gostou muito.
Ele gostou muito, foi bem tranquilo, fez a liçãozinha lá, completou a lição da letrinha, ele era uma letrinha que ele já já tinha, as letrinhas nessa época ele já identificava quase todas. E aí foi bem legal. Aí passou, aí a gente fez as atividades da primeira letra lá. Não era o A, eu já não tava no A, eu tinha pulado algumas porque ele já sabia. Meu celular toca. Era a letra F que a gente já tava, enfim. Aí tá. Aí quando terminou as lições dessa letrinha, fomos para a próxima letrinha. Aí as lições eram muito iguais. Era assim. Eu não quero falar muito pra não expor, né? Mas era tipo assim: se a primeira tarefinha era na letra F, era pinte, a primeira da letra G era pinte. Se a segunda da letra F era escreva, a segunda da letra G era escreva. Então, a mesma coisa. Aí, meu filho olhou e ele até gostou de fazer a tarefinha. Ele tava lá empolgadinho fazendo. Aí, quando fez uma partezinha, quando chegou a segunda folha, ele falou assim: ah, mãe, essa aqui eu não preciso fazer. Ele falou assim: ah, essa aqui eu não preciso fazer. Eu já sei a resposta. Eu já sei que é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Porque a da outra lição era até a sequenciazinha era a mesma. Então, ele deduziu a resposta sem nem pensar na letra. Eu falei, isso não vai dar certo. Era muito dedutivo, era uma coisa muito óbvia, por ser muito repetitivo. Aí eu deixei deixei a apostila na mão dele para que ele fizesse o que ele quisesse das atividades. Falei, quer saber? Eu mesma vou fazendo manualmente para ele. E peguei o caderninho e fui fazer mais algumas coisas, como eu tinha dito, para acrescentar. E aí eu falei, já que ele gosta de tarefinha, e ele tinha gostado muito do livro de matemática, eu dei uma olhadinha no livro de matemática, eu peguei um modelinho de um... Sim, eu vi, no dia lá eu tinha visto, na época, né? Uma atividadezinha de matemática, eu falei, eu acho que dá pra adaptar isso aqui, fazer uma atividadezinha de letras, né? De português. E aí eu corri lá no computador e fiz. E ele gostou muito. Ele gostou muito. E aí era uma coisa de recortar e tal. E eu percebi que ele gostava muito de coisa de recortar. Por causa disso, no caminho 1 tem várias coisinhas de recortar. Quem já usou aí sabe. Porque ele gosta muito de recortar. Meu menino gosta muito de recortar. E aí eu vendo que ele gostou, né? A boa resposta dele foi e fiz mais uma. Aí fui fazendo. Tinha dia que eu não conseguia fazer, aí eu fazia só uma coisa manual no caderno, ou pegava mesmo o quadro, né? O quadro negro, escrevia ali as palavras só para tomar as palavras dele. Mas sempre que eu podia, eu sentava no computador e já fazia algumas tarefinhas para que ele tivesse, assim, por exemplo, às vezes no sábado, se ele tivesse alguma coisa na semana, pelo menos uns 2, 3 dias no papel. E aí foi acumulando, né? O arquivo onde estavam essas tarefinhas foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí daí eu pensei, né? Quer saber? Eu vou juntar isso aqui tudo no livro. Até quando ele estava fazendo as tarefinhas, eu ia juntando numa pastinha. Até do 2 eu fui juntando a pastinha, não estava encadernada ainda. E aí eu fui dando volume. Eu falei, nossa, tá virando um livro. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou organizar, porque assim, vou até abrir aqui para mostrar uma tarefa para vocês terem uma ideia. Deixa eu vou dar um exemplo aqui. Vocês viram? Olha como é bem bonitinho, bem colorido. E aí, por exemplo, às vezes eu fazia pra ele, eu fazia essa parte aqui. E só deixava isso aqui num papel, né? Ou essa aqui de baixo, e às vezes parte do papel ficava em branco. Não tava assim, as coisas não estavam bem organizadas. Aí eu comecei a sentar para organizar, para colocar, formatar numa página bonitinha, ver quantas cabia numa página e fui organizando assim. Ter todas as letras, como eu disse, tinha dia que eu fazia no papel. Então, passasse que eu tinha feito no papel
para o computador, né? Às vezes eu fazia o desenho, por exemplo, aqui, ó. Circule a letra inicial, né, da palavra. Aí, às vezes, no caderno mesmo, eu desenhava um bolinho, eu desenhava um balão. E aqui é são envelopes ou cartas, né? Então, assim, no caderno mesmo eu tinha esses desenhos. Essa aqui mesmo foi uma certeza que eu tinha no caderno. Então, eu comecei a passar do caderno para o computador, para colocar uma imagem bonitinha, comecei a trabalhar. Mas eu tinha muita dúvida se estava ficando bem feito, porque assim, eu pensei, depois eu posso até vender, compartilhar com as mães e tal. Mas as mães usam muito o método fônico. E eu em casa usava o silábico ainda. Eu ainda usava o silábico com o meu menino. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou pedir ajuda, não vou pedir ajuda de outras mães. Anunciei aqui na minha página, né, que eu precisava dessa ajuda de algumas mães que estivessem dispostas, que estivessem alfabetizando seus filhos e tivessem dispostas a usar essas tarefinhas que eu ia fazendo e avaliar se eram boas ou não, se realmente a criança seria. Porque, assim, uma coisa é o nosso filho, gente. O nosso filho a gente conhece, a gente sabe as limitações, a gente sabe a dificuldade, sabe onde puxar um pouquinho mais. Mas, às vezes, a dificuldade do meu filho não é a dificuldade da outra criança. E eu ficava pensando nisso, será que essa atividade vai sanar a dificuldade da outra criança? Vai ser suficiente para alfabetizar uma outra criança antes de eu simplesmente lançar para o mercado, entendeu? E aí, eu montei um grupo com 10 mães e elas foram usando as atividades. Então, era assim, era uma vez por semana, eu ajuntava as atividades, assim, de uma letra e mandava para elas. Toda sexta-feira eu mandava para elas uma letra para elas usarem na semana que vem. E a gente trabalhou nisso até eu completar o caminho das sílabas 1, até ficar prontinho. E essas 10 crianças usaram o caminho das sílabas. Se não me engano, tinha uma ou duas que usavam silábico, a maioria, a grande maioria, 8 ou 9, eram no método fônico. E as mães disseram que não tiveram dificuldade nenhuma, que elas usavam o método fônico. Aí, a única coisa que elas... É algo que eu penso até em depois atualizar, mas eu não consigo fazer isso nesse momento. Com o bebê a caminho, depois com o bebê nascendo. Era que no seguinte, quando eu vou usar até essa atividade vai me servir bem de exemplo. Eu colocava circulo... Não, essa aqui não vai me servir. Aqui, ó. Diga o nome e som das letras. Eu coloquei aqui. Às vezes, alguma atividade, as primeiras que eu fiz, né? Eu colocava só, digo o nome das letras. E aí foi uma coisa que as mães falaram, coloca pra gente falar o som, porque eu não peço o nome das letras, eu peço o som. Aí, é até um recado que eu passo às mães, né? Então, a única diferença que você teria para usar essa apostila, se você faz o método fônico, é isso. Quando eu tiver escrito, digo o nome das letras, colocar, digo o som das letras, né? Eu acho que não tem... Eu acho que não tem nenhuma outra incongruência, né? Incongruência com o método fônico. Até porque o caminho das sílabas, ele pressupõe que a criança já sabe o som das letras. Então, não é um material inicial. É aquele material que quando a mãe pergunta assim pra mim, né? Que já chegou a mãe pra mim e falou assim, olha, o meu filho já sabe o som de todas as letrinhas, e agora o que eu faço? Então, olha, agora nós vamos partir para ensinar, juntar esses sons em sílabas e em palavras. É essa a parte aqui, entende? É aí que entra o caminho das sílabas 1. Então, ele não é aquele material para criança que nunca viu nada, que não conhece os sons, que não conhece os nomes, nada de nada. Não, ele é um material para você que trabalhou os sonzinhos, os sons, os fonemas de cada letra, e agora eu quero começar a ensinar as palavras. Então, a gente vai ensinar o caminho da sílaba. Quem sabe, num dia que eu tiver tempo, se é que isso existe, eu consiga fazer um mais inicial. Mas, por enquanto, gente, vamos ficar nas sílabas mesmo, tá bom?
E aí, o que que aconteceu, né? Eu fiquei muito contente com as respostas dessas crianças que, ao final do caminho, já estavam lendo, assim, as palavrinhas. E aqui no caminho lá no final, já tem algumas frases, né? Então, a gente já começa a trabalhar frases, vai das palavras para frases, assim. Essa aqui é uma das últimas lições, a do X. Então, assim, as crianças já estavam lendo frases e eu fiquei muito contente. Aí fui eu fazer o caminho das sílabas 2. Um é das sílabas simples, o 2 das sílabas complexas. Aí eu fazer. Só que passei para algumas mães passa para mim que eu já tô precisando fazer o caminho das sílabas 2. Mas deu tempo, sabe? Deu tempo de quase completar antes de começar a passar para essas mães essas atividades, tá? E aí ficou esse material. E, gente, modéstia à parte, ficou muito lindo, muito lindo. Eu me inspirei em alguns, olhei bastante material, principalmente dos Estados Unidos, né, que tinha uns materiais lindos que não dava pra usar porque era inglês, pra me inspirar, pra pegar o modelo de construção das atividades, né, mas que como é português acaba sendo totalmente diferente, né. E aí eu me preocupei em ter uma das minhas primeiras preocupações era que fosse completo, né? Assim, que a criança realmente trabalhasse bastante, mas que não fosse cansativo. Para não ficar aqui tanto de tarefinha e a criança ficar enfadada, né? Cansada. Então, assim, como que a gente faz isso, né? Aí eu fui buscar inspiração lá na Charlotte mesmo. Como é que faz pra gente dar muita coisa para uma criança sem que ela se canse? E aí a Charlotte diz que o problema não é a quantidade em si, mas a falta de variedade. Se você dá uma atividade muito repetitiva, a criança logo vai ficar cansada não sei, enfadada é a palavra? Porque fica enfadonho, né? Fica aquela coisa sempre repetida. Mas se tem as tarefas sempre diferentes, ela tá sempre animada. E era isso que acontecia no grupo, meu grupo modelo, meu grupo controle, não sei. Meu grupo modelo, meu grupo teste das crianças. Que as mães me deram esse feedback. As crianças ficavam animadas em pensar assim, qual vai ser a tarefa de amanhã? Eu não sei, porque toda tarefa é diferente. É óbvio que tem algumas atividades que são iguais, né? Assim, por exemplo, essa aqui tem a palavra e a criança vai preencher qual que é a palavra, o nome correto, né? Então, assim, esse exercício aqui, eu repeti-se em outras letras. Mas, quando eu pego uma letra, abro aqui eu tô na letra J, né? Então, assim, algumas coisas, por exemplo, vão se repetir. Então, eu tenho a letra, um animalzinho apresentando. Tenho aqui, ó, a família, né? Então, aqui mostrando a família com a setinha para ajudar na leitura, para quem... Isso foi uma ideia das mães que vieram do fônico, né? Para ajudar a mostrar para a criança que o som vai da esquerda para a direita, isso. Então, algumas atividades vão se repetir. Essa aqui é uma atividade que tem bastante, a criança pintar, se a palavra estiver correta, é uma atividade que aparece bastante. Então, elas se repetem, mas sempre vai ter alguma coisa que não vai se repetir. Então, aqui no J tem um passeio de jipe, e aí ele vai, para diferenciar o I do J, né? Então, você recorta o jipe e vai passando aqui E meu menino ama essas aqui, ó, que tem alguma coisa pra cortar, pra passar. Nossa, meu menino amava.
E aí vai passando sobre o I ou sobre o J, e vai dizendo se é I ou se é J. Aí, aqui tá escrito, por exemplo, quando o Jeep passar por cima da letra J, diga J bem alto. Se você usa o fônico, vai ser a mesma coisa, você só vai falar o som. Se você não quer falar o nome da letra, porque algumas mães usam fônico e usam o nome da letra sem problema. Então, quando você passar por cima do J, você vai dizer J bem alto. Então, o Jeep vinha e faz J, aí no I não faz J, J, e para de novo. Então, assim, quando chega a próxima letra, né, aí aqui, tem sempre algumas palavras de revisão, sempre revisando as letras anteriores. Sempre uma obra de arte pra gente trabalhar. Um poema ou um trecho de um poema. Aqui no 1 eu trabalhei trechos de poemas e alguns poemas. No 2 já tem a cada grupo de lição, né? Que seria a cada letra ou a cada letra não, a cada sílaba tem um poema. Aí aqui eu mudo pra a letra K. A letra K é bem curtinha. Deixa eu ver aqui. Vamos pra letra L. Só pra eu mostrar pra vocês como é. Então, aqui na letra L, vai ter a apresentação da letra, vai ter um desenho, no caso é a lua, né? Representando. Tem o trechinho de poema, como o J tinha. Tem a familhinha, como o J tinha. Tem aquela lição de pintar, se a palavra estiver correta embaixo. Tem também o traçado. Eu não trabalho escrita no volume 1. A escrita vem no volume 2. Apenas o traçado da letra. Tem obra de arte, tem frase, mas a lição é toda diferente. Olha, essa aqui tem estrelinhas, a ordem das lições é bem variada. Essa aqui o alfabeto passou pelos planetinhas. Aí aqui, ó, na revisão já é uma atividade de recortar, de encaixar. Tem as palavrinhas de revisão, mas as palavrinhas de revisão estão num lugar diferente. Então, assim, o modelo da lição não é igual. Nenhuma lição é igual. E isso, gente, é uma trabalheira para fazer. Porque, assim, se fosse igual, aí eu fazia assim, então aqui no J, estou no, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos aqui pro M. Então eu vou fazer igual, vou pôr o animal, vou pôr essa de reconhecer uma letra, depois vou pôr a família, depois vou pôr o traçado, depois vou pôr de colorir e letra maiúscula, uma revisão. Pronto, vou fazer isso em tudo. Mas eu tive cuidado de não fazer. Então, eu tava sempre pensando, como que eu posso fazer para a próxima lição não ficar idêntica a essa? A sequência não ficar igual. Se eu repetir uma atividade, que não fique várias repetidas, para que a criança sempre pense assim, o que eu vou fazer amanhã? O que vai ter amanhã? Qual vai ser a tarefinha? Será que vai ter alguma coisa de recortar? Será que vai ter alguma coisa de pintar? Então, sempre ficar nessa curiosidade para que esteja sempre motivado a trabalhar, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho do caminho 2 também. E, gente, o caminho 2, até a minha filha, a mais velha, falou assim, mãe, tá tão lindo. A senhora conseguiu deixar mais linda que o primeiro, ela falou. E foi mesmo, gente, ficou. Porque, assim, o 2 é um pouquinho... O 1 são 200 páginas. E o 2 são... eu não quero me estender muito no tempo, porque eu pensei em meia hora, já passaram 35 minutos. Acaba que o 2, por ter mais dificuldades, a leitura for ficando mais completa, a capacidade de ler frases, a capacidade de escrever, acaba que a gente tem mais coisa a trabalhar. E aí ele acabou ficando maior mesmo. O 1 tem 200 páginas, né? 202, mas tem índices, eu acho que de atividades, se não me engano, são 190. E o 2 tem 245 no total, dá umas 230 páginas de atividades.
Então, assim, eu comecei com uma revisãozinha das letras e das sílabas simples, né? E aí, a gente já começa com as sílabas complexas. Então, esse aqui, ele tem um modelinho de apresentação que já segue, isso foi um pedido das mães que tinham feito que seguisse mais o método fônico. Principalmente Mas era uma coisa assim, que até que em casa eu usava também. Porque apesar da gente fazer o silábico, quando eu apresentei os dígrafos, não, os encontros consonantais, eu sempre explicava, olha, cada letra tem seu próprio som, e aí quando a gente junta duas consoantes, vai aparecer o som das duas. Ou não, ou vai ser uma família toda diferente. As mães têm muito medo de chegar nessa parte, mas as crianças são muito espertas. Talvez elas não... Pode ser que elas não tenham a maturidade ainda, e você, mãe, pode sentar e esperar um pouco, ou ter um pouquinho mais de paciência, conversar, explicar. Mas, no geral, se a criança já tem 6, né, que é a idade recomendada para o volume 2, você explicar que o som da letra muda, que uma hora vai ter um conjuntinho de letras que os dois sons vão aparecer, e numa outra família aquele som vai mudar, ou um som de uma das letras não vai aparecer, as crianças, elas pegam isso com muita naturalidade, né? É claro que às vezes esquece, tem que praticar bastante para ficar bem firme na memória, mas não é uma coisa assim absurda, falar assim, essa letra tem 2 sons, ou o L, quando junta com H, o C, quando junta com H, vai ter um som sh, que é totalmente diferente. Elas não veem isso como, que é coisa absurda, elas veem só como algo, de uma novidade mesmo, sabe? Então, assim, tem sempre a apresentação da letra e uma explicação de como que a mãe vai explicar esse som para a criança. Então, assim, ó, aqui no CSI tá escrito, você se lembra da família C, que a gente já estudou, né? Você conhece os 3 integrantes da família, o K, o Ko e o Ku. Mas nessa família há outros integrantes, né? Que é o Sé e o Si. Eles deixaram sua família no campo e foram morar na cidade. Então, por isso eles têm um som diferente. Então, uma pequena historinha. Essa aqui eu sempre contei aqui em casa. E aí, aqui explica, né? A letra C com as vogais E, I tem outro som. Sé e Si. E aí, sempre mostrando agora em cursiva, porque antes eu mostrava só na letra impressa. Agora, a gente mostra na cursiva. E aí, eu comecei com a letra impressa e vou aumentando a cursiva aos poucos, até que lá para as últimas 4 lições, é praticamente tudo, quase tudo em cursiva. Que as crianças, esse aumento essa progressão foi feita bem devagar e bem tranquila, sabe? Aí, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês verem uma outra família. Deixa eu ver um que seja dígrafo, só para eu mostrar para vocês. Um dígrafo, só para eu mostrar para vocês como foi a explicação do som. Aqui. Oxe, gente. Só para servir de exemplo, ó, todas vão ter a explicaçãozinha do som. Z final. Então, aqui vai explicar o que você vai explicar, a mãe vai explicar para a criança. A letra Z, quando colocada ao final de uma palavra, tem o som sibilante, né? Como do S. Você não vai falar o nome dela, você vai falar o som, né? Um exemplo é a palavra chafariz. E aí, a gente puxa um pouquinho o som. As, es, is, os, us. E a atividade. Todas as atividades são muito variadas. Aqui eu trabalho também, tenho sempre uma obra de arte. Aqui já tem bastante frases, as últimas lições já tem texto, tudo de uma forma bem suave. Todas têm esse bloquinho de revisão, que você pode imprimir a parte, caso você queira fazer fichinhas de revisão, ou não, fica aqui no livro mesmo, guardadinho. Caso você queira voltar em alguma letra, tem algumas palavrinhas, então tem meia dúzia de palavras, para você sempre, uma frase para você sempre estar revisando.
Soletração, então tem exercícios que pedem soletração, já tem exercícios que pedem a escrita. Trabalhamos dificuldades linguísticas, então aqui, ó, construa para você escolher se vai o C, o B, o P ou o T. Então, a palavra aqui aí a criança termina em ombo, né? Pode ser tanto combo como tombo. Ou pombo, mas o que apareceu aqui em casa foi o pombo. Mas todas caberiam. Tem várias atividades que caberiam outras respostas que a criança pode escolher, tá? O importante é que a escrita seja correspondente ao som que ela escolheu. Então, tem se eu escrevo com M ou N, explicando aqui a regra. Já tem explicando os pontos, né? Ponto final, exclamação e interrogação. Só esses 3, que eu acho que é o necessário nessa época. E cada liçãozinha tem a sua revisão. Aqui o CH. O CH tem um som diferente, ó. O CH tem o som de X. Ou será que é o X que tem o som de X? Então, assim, sempre pra mãe apresentar o som, as atividades. Olha como essa... eu salvo sim, pode deixar, acabou ficando maior do que eu esperava. Mas eu salvo sim. Olha só como ficou bem variado. Aí aqui já é no CH, que já é no finalzinho, olha. Eu já tenho textos em letra cursiva. A cursiva não vem lá do começo, é gradual. Aí, ó, explicando um texto para explicar a vírgula. Vou mostrar mais alguma coisinha aqui, ó. NH. Ó, ouça com atenção as palavras dessa frase. Aí aqui eu coloquei entre parênteses para quem estiver ensinando, no caso a mãe ou quem estiver ensinando, dê ênfase no NH, né? A galinha no galinheiro, procurando seus pintinhos, não achou nenhum. As palavras galinha, galinheiro, pintinhos e nenhum têm um som em comum, um nhan, que é o NH. Então, a família do NH tem um som nasalado. Repita, aí você vai falar, a criança vai repetir para ela ir reconhecendo o som. Então, tudo muito diferente, ó. O exercício aqui não tem em outro lugar. Um pouquinho de escrita já. E aí, nós, por último, o som do X. E aí, a última lição que eu achei bem legalzinha, que eu coloquei... Aí, ó, já tem sempre um poema para mãe ler para criança, tá? Esse poema ficou grande, porque era um dos últimos, mas os outros são menores. Para ler para criança, né? São poemas assim que às vezes a criança não consegue ler, mas tá escrito aqui quando é para criança ler, quando é para mãe ler o poema. Tem alguns que aí, ó. Aí já esse finalzinho, essa última lição do livro, eu achei muito lindo. Já é um poema para criança ler de forma independente, né? Na verdade, são 2 estrofes de um poema. Gente, ficou muito lindo, ficou tudo muito lindo, foi tudo preparado com muito carinho. As mães que têm usado estão gostando muito. As que usaram o caminho 1, pediram o caminho 2 que ficasse pronto logo, antes delas terminarem, para que elas já pudessem fazer. E eu fiquei muito, muito contente com isso, que esse retorno, esse feedback tem sido bem positivo, tá? Já está na nossa loja, vendendo o combo, tá? O preço individual, faltou a palavra, é R$80, R$79,90 na loja. E o combos tem um descontinho, claro, sai por R$149, né? Tem que dar um descontinho. Mas, pra vocês que assistiram a live, que me aguentaram até aqui, eu quero dar um presente, né? Que é um desconto a mais, caso vocês queiram adquirir o combo no Pix, tá? Aí eu consigo fazer ainda 10% de desconto e o valor de R$135, mas esse valor no Pix, tá? Porque se eu colocar na plataforma, tem as taxas da plataforma aí fica muito pouco pra mim, entende? Mas no Pix eu consigo fazer esse desconto. Não vou divulgar, é só pra quem tá
escutando a live. Não vai ser algo divulgado, é só um presente para quem escutou essa live até aqui. E aí, se vocês tiverem respondendo algumas dúvidas que já me perguntaram. Qual que é a idade indicada? Então, como eu disse, 5 pro volume 1, 6 pro volume 2. Essa é uma idade, assim... A gente põe uma idade, mas a gente sabe que tem crianças que vão ser mais espertas, não é a palavra, desculpa, mais rápidas e outras um pouquinho mais devagar na alfabetização. Isso não quer dizer que elas são menos espertas. É só uma questão de personalidade e peculiaridade da criança mesmo, né? O celular tá cantinho, desculpa. Dentro de uma... Eu gosto de falar de uma janela de um desenvolvimento típico, saudável, né? As crianças tem criança que começa a ler ali nos 2, 3 anos e tem criança que vai deslanchar ali nos 6, 7, né? Então, dentro desse espaço, tranquilo. Então, assim, pode ser que uma criança menor consiga fazer o 1, desde que, como eu disse, o pré-requisito é conhecer ou o nome das letras ou o som delas, um ou outro, né? Depende do qual método você tá trabalhando. Então, como o fônico é o mais comum, né? Falando aqui do fônico, que é o mais comum da gente ver. Então, o ideal seria que antes de começar o volume 1, a criança saiba os sons de cada letrinha, tá bom? Os fonemas, tá bom? Pelo menos os principais, né? Porque os dos encontros consonantais e dígrafos a gente vai ensinando. A outra pergunta é a quantidade de trabalho, né? Então, assim, o caminho foi feito para a criança trabalhar, assim, pensando num modelo, né? Como eu disse, nem todas as crianças seguem padrões. Uma a 2 páginas por dia. Se você trabalhar 1 página por dia, olha só, bem tranquilo, bem devagar, você vai completar ele todo em 2 anos letivos, né? Porque geralmente a gente tem 200 dias letivos de aula. Então, seriam 2 anos letivos, 5 e 6 anos. Mas, o que eu tenho visto na prática é que as crianças conseguem fazer um pouco mais. Então, o que eu tenho recomendado são 2 páginas por dia, tá? E aí, a mãe vai observando, porque vai ter algumas lições que vão ser mais simples, né? Que a criança vai conseguir responder mais rapidinho. Tem algumas que são mais pesadas, por exemplo, essas no Caminho da Sílaba 2 que tem um texto para ler. Então, assim, o texto pode ser fragmentado, tem um poema, posso ler o poema em partes. Então, às vezes, você não vai completar toda aquela leitura num dia e ainda fazer mais uma. Mas, assim, se fizer 1 por dia, você consegue trabalhar num ótimo tempo para alfabetizar. As crianças, no geral, pedem mais, garanto para vocês que elas pedem mais. Deixa eu ver se alguma outra pergunta aqui, as mães, não, acho que essa foi as que eu mais recebi. Tá, tem um comentário aqui, só pensei que fosse uma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Para as mamães que têm um, né, algumas mães me mandaram mensagem, que já tem um e ainda não tem 2, eu tenho que subir lá na lojinha só o 2 também. Tá? Porque lá na lojinha, por enquanto, tá o combo. Mas eu vou subir o 2. Agora que eu já subi o combo, o arquivo já tá na plataforma, fica mais fácil. Gente, tem mais alguma dúvida sobre o material? O caminho 1 tem como baixar uma amostra lá na minha loja, tá? E o caminho 2, eu deixei a amostra apenas em vídeo. Eu queria fazer o vídeo dele todo, mas ficou muito pesado, não carregava de jeito nenhum, aí eu tive que fazer um vídeo mais curtinho. E aí eu coloquei as primeiras lições num Reels, para vocês poderem ver com mais um modelinho, tá? Josi, muito obrigada, muito obrigada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar sim, vão achar muito proveitoso, vão ver que as crianças vão se desenvolver muito bem com esse material, tá?
E aí, qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Estou por aqui mesmo, tá bom? E aproveitem o desconto que foi só para quem assistiu a live, ok? De 10% aí. É só me chamar no privado e falar: Elis, eu quero desconto de 10% que você comentou na live. E aí, pagamento por Pix, eu faço o envio direto, tá bom? Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela atenção, por ficar esse tempo, pela paciência de me ouvir contar histórias aqui e contar aqui o meu trabalho com a alfabetização das minhas crianças. É muito bom ver nossas crianças lendo. É uma das primeiras recompensas, assim, do homeschool, né? Porque é uma coisa palpável você ver a criança lendo. Às vezes a gente ensina tantas coisas, mas fica ali na cabecinha da criança e você, fora alguns episódios assim que as crianças lembram e manifestam e comentam em casa alguma coisa que elas aprenderam, no geral tá guardado ali na cabecinha delas tudo que elas estão aprendendo. Mas ler não, ler é uma coisa é, muito externa, né? Elas mostram externamente. Isso é muito satisfatório para a mãe que ensina o filho a ler, porque você vê ali o fruto do seu trabalho bem rapidamente. Enfim, é uma alegria. Uma ótima noite para vocês também, tá? Muito obrigada.